Olá! Neste vídeo vamos apresentar o cenário tendencial. O objetivo deste cenário é servir de referência, considerando que todas as dinâmicas passadas e atuais do território continuem business as usual. Começaremos por lembrar primeiro os princípios deste cenário e depois os 4 indicadores ecológicos utilizados. Um cenário será simulado e os resultados dos indicadores serão apresentados. No final do vídeo, será também rapidamente apresentado o último cenário de cumprimento da lei. O cenário tendencial é baseado em 2 princípios. Os usos do solo são estabilizados durante toda a duração do cenário para terras não florestadas. 3 processos são modelados durante o período de simulação. Estes são: crescimento da floresta, como no cenário de reordenamento; desflorestamento, resultando numa mudança no uso da terra, a floresta é substituída por agricultura ou pastagem; degradação da floresta, através do abate ilegal e do fogo. Os modelos destes 3 processos são baseados numa análise histórica ao longo de algumas décadas. Os indicadores ecológicos são utilizados para avaliar os diferentes cenários simulados, com horizonte temporal que varia entre 5 e 20 anos. Os 4 indicadores são sempre os mesmos: área florestal, estoque de carbono em floresta, erosão do solo e, finalmente, conectividade dentro de cada uma das 6 zonas de Paragominas. Eles foram apresentados em detalhes no vídeo anterior sobre o cenário de reordenamento. Podemos agora começar a simulação. O horizonte de tempo é o último ano de sua simulação. Lembre-se de que o primeiro ano é sempre 2017. Vamos escolher o ano 2027, ou seja, 10 anos. A distância máxima das atividades humanas é a distância máxima entre uma área de desmatamento e uma área artificial, tais como estradas ou campos. Escolhemos 1.000 metros. Finalmente, o coeficiente de diminuição do fogo permite-nos reduzir gradualmente a área anual queimada durante a simulação. Este parâmetro visa dar a possibilidade de simular um controle de incêndios através de uma forte política ambiental, por exemplo. Um coeficiente de 0 é equivalente à ausência total de controle. Escolhemos um coeficiente de menos 0,05, que corresponde a um decréscimo constante de 5% por ano, tornando possível a erradicação total dos incêndios em 20 anos. Agora clicamos em executar e vamos para os resultados. São gerados exatamente os mesmos gráficos com base nos 4 indicadores ecológicos para analisar as simulações de cada cenário. Eles já foram apresentados no vídeo anterior sobre o cenário de reordenamento. O gráfico 1 mostra que houve uma perda de 5.613 hectares de floresta secundária e uma perda de 14.812 hectares de floresta primária em todo o território. Estas perdas são devidas ao desmatamento e podem também ser agrupadas por capacidade, tal como apresentado no gráfico 2. A floresta é convertida em agricultura na chapada e em pastagem em todas as outras aptidões. Os gráficos 3 e 4 mostram que muito carbono é armazenado em todo o território entre 2017 e 2027, devido ao crescimento das florestas. No entanto, o ganho total é muito inferior ao que pode ser alcançado no cenário de reordenamento. Isto se deve ao desmatamento, mas especialmente à degradação que afeta uma grande área de floresta e pode causar grandes perdas de carbono. Os gráficos 5 e 6 mostram que a estabilidade total do solo em todo o território está diminuindo. Isto se deve ao desflorestamento, que substitui a floresta por terras agrícolas. A estabilidade da chapada está diminuindo muito porque a floresta é substituída pela agricultura, que tem um coeficiente de erosão mais elevado. O gráfico 7 mostra que o índice de densidade de pedaços de floresta, em marrom, aumenta em todas as áreas entre 2017 e 2027, ou seja, a fragmentação aumenta enquanto a conectividade diminui. Isto é devido ao desmatamento e à falta de restauração. Em resumo,
o desmatamento provoca uma diminuição da área florestal. Também leva à desestabilização do solo e à fragmentação da cobertura florestal. A degradação, por outro lado, só gera perdas do carbono armazenado pelas florestas, que podem ser significativas. O último cenário é o do cumprimento das regras do Código Florestal, promulgado em outubro de 2012, relativo à restauração florestal de áreas de proteção permanente. Em Paragominas, as APPs são especialmente áreas ribeirinhas. No cenário, as atividades agrícolas e pecuárias nestas APPs são abandonadas para dar lugar à recuperação da floresta secundária. Fora das APPs, os usos do solo são estabilizados ao longo de todo o cenário. As florestas em todo o território já não estão sujeitas ao desflorestamento e à degradação. Este cenário é, de fato, um caso especial do cenário de reordenamento, em que apenas as APPs são restauradas sem mudança do uso da terra fora dessas áreas. É possível, portanto, explorar essa modalidade mais facilmente em detalhe, caso desejem. Agradecemos aos atores territoriais de Paragominas, a colaboração da Embrapa e, especialmente, a Prefeitura Municipal pela sua liderança no processo territorial e sua cooperação ativa com os pesquisadores. Uma realização do consórcio Forland Restoration, financiado por EIT Climate Kick. Este foi o quarto e último vídeo da série Forland Restoration Paragominas. Agradecemos por sua atenção e esperamos um bom proveito deste material para aprender a utilizar a plataforma e analisar os resultados dos cenários de restauração das terras. Ficamos por aqui. Tchau!